Eu gostaria que você trouxesse uma palavra especial para a vida de quem está ouvindo agora, meu amor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu espero que estejam todos bem. A palavra de Deus, ela fala-nos em Jeremias: vai, pois, e pregou estas palavras para a banda do norte e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês um de cada cidade e um de cada clã, e os trarei de volta a Sião. A palavra de Deus, ela mostra-nos que Deus é um Deus de misericórdia e que é um Deus que aceita a nossa volta, o nosso retorno para a presença dele, mesmo quando nós fazemos algo que não está certo aos seus olhos. Então não devemos viver cheios de culpa, não devemos viver cheios de, digamos, maus sentimentos e sentimentos que nos fazem pensar que não somos dignos da presença de Deus, que não somos dignos de retornar à presença de Deus, não somos merecedores do seu amor. É verdade, na realidade não somos, mas Ele nos fez merecedores, porque Ele nos ama tanto que deu o seu Filho por nós. E Ele está sempre à espera de nós retornarmos à sua casa, para que possamos então reentregar os nossos caminhos à sua presença novamente, entregar os nossos caminhos a Ele novamente e fazer a vontade dele novamente. Deus é um Deus de misericórdia. A palavra de Deus diz que Jesus é nosso advogado. Um dia será nosso juiz, mas por enquanto Ele é nosso advogado e Ele nos defende diante do Pai constantemente, quando nós erramos, quando fazemos coisas que não são agradáveis. E não é fácil nós retornarmos para a presença do Senhor depois de estarmos afastados, mas Deus é connosco. E se Ele é connosco, ninguém pode ser contra nós. Não é assim, minha esposa? É assim mesmo, meu esposo. Nós estamos aqui para falar para você, meus irmãos, você, irmã, que muitas vezes tem se sentido abandonado ou abandonada, pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque muitas vezes nós estamos na casa do nosso pai. Vocês sabem a parábola do filho pródigo. Estamos na casa do nosso pai, em segurança, em proteção, mas chega um momento que nós queremos viver novas aventuras, experimentar novas coisas. E por nossa liberdade, porque Deus nos dá liberdade, né? Ele nos dá a liberdade de escolha. Por essa liberdade que Ele nos dá, meus irmãos, nós temos a capacidade de experimentar coisas que podem causar uma grande tribulação, um grande dano nas nossas vidas. E tem pessoas que se afastaram da presença de Deus, muitas vezes, se afastaram e agora estão com dificuldades em voltar para a casa do Pai. O Papai tocou em nosso coração para falar para aquelas pessoas que se afastaram de Deus, que estão provando coisas como o filho, né, que chegou a comer bolotas de porcos, de desejar a comida dos porcos. E papai está falando assim para você, meu filho, minha filha, volta para casa, esteja protegido, porque Jesus está voltando. Então, se você está na casa do Pai, protegido, guardada, não importa o que aconteça, nós estamos protegidos. Então, meu pai está falando assim, volta, filho. Volta, filha. Já chegou o tempo, é o momento. E também existem outras situações que, mesmo dentro da casa de Deus, como o irmão, né, mais velho, do filho mais novo que saiu, que foi desfrutar dos prazeres do mundo, ficou o filho mais velho, mas o filho também estava distante de Deus, ele estava na casa do pai, que é uma analogia, né, do pai,
de Deus com o homem. É uma analogia ali que fala que o filho que ficou, ele também estava distante, ele também estava longe do pai. Porque quando o irmão voltou, ao invés dele se alegrar com a volta do irmão, ele ficou triste. Ele ficou triste porque o pai deu uma festa, um banquete, assim, é Deus conosco. O nosso pai, ele está sempre de braços abertos, com o coração cheio de amor para mim, por você. Ele nos ama. Então hoje o papai está falando aqui conosco. Filhos, se aproximem, busquem mais, orem mais, jejuem. Estou aqui com a minha prima, a Dil, Vicente, meu primo, estão assistindo essa live. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Saudade de vocês. Então, que o meu esposo está falando, a palavra que ele vem trazendo, falando sobre que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, está te chamando hoje. E o que Deus quer de nós? Um profundo arrependimento. Porque não importa o que você fez, o que nós fazemos de errado, se nós tivermos uma predisposição de pedir perdão, de nos quebrantar diante de Deus, falar: Pai, me perdoa, Pai, eu errei, eu tenho errado, o meu coração está inclinado para o pecado, mas eu quero que o Senhor me resgate, Pai, dessa escuridão, das trevas que eu tenho vivido, meu Pai. Não é verdade, meu amor? Sim, é verdade. E muitas das vezes nós pensamos, talvez, como Paulo fala, muitas vezes nós pensamos que nós não somos merecedores porque somos os piores dos pecadores. Mas, como o próprio Paulo também fala, Jesus usa de misericórdia para connosco para mostrar precisamente que Ele perdoa as nossas falhas, os nossos erros. A Bíblia diz que são lançadas no mar de esquecimento os nossos pecados, não é? E é curioso, muitas das vezes, talvez você até leia o texto em Hebreus 6,4, que diz: porque é impossível aos que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e recaírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Agora, esta palavra fala isto, mas a questão é que nós temos que analisar o texto e estudar o texto de uma forma bastante concisa e bastante aprofundada, porque quando diz ali porque é impossível, a palavra original que dá origem a esta tradução de impossível é adonatos, que significa incapaz, fraco, literalmente ou figurativamente. Poderia ser usado também para impossível, mas a questão é impossível para nós, não para Deus, porque para Deus nada é impossível, para Deus não tem impossíveis. Então nós vemos que há muita coisa que às vezes tentamos usar como desculpa para não retornar à presença de Deus, mas a questão não é impossível, porque nada é impossível para Deus. E Deus diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído, em Oséias 14:1. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, diz ele: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e à obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Nós somos todos, de certa forma, feitos órfãos quando estamos no mundo, porque ficamos desprovidos do Pai Celestial. Mas Deus, tal como o Pai do Filho Pródigo, como a minha esposa falou, está sempre pronto a receber e a festejar. A Bíblia diz que há festa nos céus. E Tiago, se não estou em erro, é Tiago mesmo que fala que muitas bênçãos já para aqueles que conseguem convencer o seu irmão de que está errado. Então, se você conhece alguém que está desviado, ou se você mesmo está desviado, retorne para a presença de Deus, porque tal como o pai do filho pródigo, que é uma parábola que nos é trazida por Jesus,
Tal como o pai do filho pródigo fez uma celebração muito grande, da mesma forma o nosso Pai, o nosso Deus, Ele celebra muito o nosso retorno para a casa dele. Não é assim? Sim, é sim. Me perdoa, meus irmãos, eu estou um pouco nervosa. Mas é o que Deus tocou em nossos corações. Para você que precisa de oração, para você que precisa de ajuda espiritual, para você que não está conseguindo se levantar. Deus está falando com você agora, nesse momento. Procure. Se vocês precisarem até, manda no privado aqui. Nós podemos estar até orando por vocês. Mas o dia é hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Deus está chamando alguém que vai ouvir essa live agora, nesse momento, que necessita e precisa voltar para Jesus, urgentemente. Nós não temos mais tempos, meus irmãos. Olha o cenário do mundo, o que está acontecendo. E papai está falando aqui para mim, para você, meus filhos, fica debaixo das asas do Pai. Fica debaixo das asas do Pai. Você é amado, você é amada. Se você sofreu alguma decepção na casa de Deus, o Senhor está falando, não olha para o homem, olha para o Senhor. Olha para Jesus, não olha para o homem, porque nós somos falíveis. Nós pecamos, irmãos. Muitas vezes nós estamos ali focados no erro do nosso irmão e nós esquecemos do nosso próprio erro. E quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, é Ele é a bússola, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele te ama. Ele tem um propósito para você, para as nossas vidas. E se nós, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos chegarão até você. Eu sei que nós estamos falando aqui de pessoas que estão afastadas e que têm que voltar, mas nós temos muitos benefícios de estar na casa de papai. Nós temos tudo, o Espírito Santo, nós temos esse Jesus maravilhoso habitando dentro de nós. Então tome uma decisão hoje. Amor, você tem alguma coisa para falar para uma pessoa que está com dificuldade de tomar uma decisão diante de Deus? A palavra de Deus, ela fala-nos que não é fácil. Ela mostra-nos de várias formas que não é fácil ser cristão. E não é. Mas todas as nossas dificuldades, elas vão existir sempre. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. E nós vemos também, se nós analisarmos com cuidado as Escrituras, que o sol nasce para justos e para injustos, tal como a chuva vem para justos e para injustos. A Bíblia fala isso. Então, todos nós vamos ter sempre problemas, uns mais, outros menos, uns de um tipo, outros de outro. Mas o que é que você prefere? Acha que é mais fácil passar pelos seus problemas? Porque você vai continuar a ter os seus problemas, esteja na presença de Deus ou não. Eu vou continuar a ter os meus problemas na presença de Deus ou não. Agora, o que é preferível? Passarmos os nossos problemas com a presença de Deus na nossa vida ou sem a presença de Deus na nossa vida? Porque Deus, Ele tem promessa de cura, Ele tem promessa de transformação, Ele tem promessa de libertação, tem promessa de salvação eterna, tem promessa de prosperidade. E uma ressalva: prosperidade não é abundância, é prosperidade. Prosperidade é nós termos o suficiente para. Não quer dizer que vamos ser milionários, mas lhe garanto que a Bíblia nos fala que mais vale o pouco de um justo do que o muito de muitos injustos. E a prosperidade não é nós
termos para esbanjar, para estragar. Prosperidade é nunca nos faltar nada, porque pela graça de Deus vamos tendo alimento na nossa mesa, vamos tendo as nossas contas pagas, vamos tendo as coisas da forma como Deus assim o aprouver. Deus pode lhe dar muito, pode. Você terá que trabalhar também. Sem trabalho fica difícil. Deus não gosta de preguiçosos. Mas parando de divagar e retomando aquilo que inicialmente foi falado, a questão é: os nossos problemas, eles vão existir na mesma. A diferença será se você quer passar por eles com Deus e com salvação eterna, ou sem Deus e com perdição eterna. Eu já escolhi. Eu prefiro passar com Deus e com salvação eterna. Agora acaba-se decidir. A Bíblia diz que só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Meu amado, se tem coisa que nós devemos buscar, é a alma de Deus ter prazer em nós. Deus é nosso Pai. E como um Pai, Ele ama na mesma a toda a gente. Mas a alma ter prazer em si ou não é apenas um reflexo do que você faz para agradar a Deus. Ele vai continuar a amá-lo, mesmo que você esteja errado. Ele vai continuar a amar-me, mesmo que eu esteja errado. Mas a alma dele ter prazer em nós ou não, existe uma diferença. Então escolha hoje servir a Deus. Como Josué, faça como Josué. Escolhei hoje quem vocês querem servir, se os deuses dos vossos pais ou os deuses de além do rio. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu amado, faça como Ele, escolha servir a Deus, você e a sua casa. Mesmo que fique difícil você converter a sua casa, a sua família, ora a Deus, peça a Deus ajuda, peça a Deus estratégias, peça a Deus para o ajudar com isso, peça a Deus para transformar corações, peça a Deus para criar oportunidades. E, mais importante, dê testemunho, porque o testemunho prega muito mais do que a minha Bíblia. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós e ajudar-nos a manter a nossa salvação, a guardar a nossa fé. Amém. Palavra maravilhosa. Isso tudo se resume no amor de Deus. Ele tanto amou o mundo, Ele tanto nos ama, que Ele nos presenteou com Jesus Cristo, o nosso Salvador, e nos deixou o Espírito Santo. Amado irmão, amada irmã, abre o seu coração nesse momento para Deus. Volta para papai. Volta a servir para o nosso Deus lindo, maravilhoso. Você que não está mais fazendo a obra do Senhor, que deixou de ir na igreja, deixou de ler a palavra, desacreditar, está tão ferido, tão magoado, tão ferida, tão magoada. Papai está falando com você: meu filho, minha filha, volta. Tem festa para você, tem um abraço bem gostoso de papai. E quando você voltar, não olha para trás, não olha para a esquerda, não olha para a direita. Foca, tenha foco, disciplina espiritual. E é uma decisão. Papai está falando conosco. Papai está falando com você, você que está ouvindo agora. Você tem uma chamada, Deus te escolheu do ventre da sua mãe. Deus não te escolheu para você ficar no mundo perdido, sofrendo, humilhado. Não! O Senhor te chama de filho, filho amado, filha amada. Você é filho, você é filha, você não é um bastardo, uma bastarda, não. Deus te escolheu, Deus te chamou. Se nesse momento você sentir no coração, faça uma oração, fala: pai, eu estou cansado de sofrer, estou cansado de andar, bater a cabeça ali, aqui. Eu preciso de fé, eu preciso me firmar na tua presença. Eu preciso obedecer. Me ajuda, eu sou fraquinho, eu sou fraquinha. Nós temos que reconhecer a nossa deboleza, meus irmãos. Sozinho nós não conseguimos
Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos do nosso Pai. Então, hoje, agora, toma uma decisão de voltar para a casa do Pai. Chega de andar errante. Volta para os braços do Papai. Deixa Ele te usar para você ajudar vidas, curar enfermos, levar a palavra. Jesus está voltando. Irmãos, olha o cenário mundial. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras está acontecendo, já estamos num tempo do fim. E papai agora está chamando os remanescentes, voltem para casa, para que quando a trombeta soar, os escolhidos vão ouvir. Irmão, será muito triste aqueles que não estiverem nos braços, na casa do Pai, vai ser muito triste. Então, o papai está nos alertando, meus filhos, voltem enquanto há tempo. É agora, é o momento. Amor, você pode falar com relação à volta de Cristo, o tempo que nós estamos vivendo? A Bíblia dá-nos vários sinais para a volta de Jesus, com guerras, rumores de guerras, fome. Há uma série de sinais que indicam o retorno de Jesus, mas independentemente dos sinais que nós vemos acontecer, nós sabemos que Jesus ele está a voltar, mas mesmo que ele não estivesse a voltar, ainda que nós quiséssemos pensar, eu já ouço falar isso desde que sou criança, já ouço falar isso há não sei quantos anos, já há não sei quantas décadas. A verdade é, mesmo que Jesus não volte em nosso tempo de vida, que eu creio que ele voltará e não vai faltar muito, a questão é: você sabe quanto tempo vai ficar vivo? Muito simplesmente, eu posso sair de casa amanhã, ir atravessar a estrada e já não sobrar até ao fim do dia. E se isso me acontecer, onde é que está a minha vida? Está na presença de Deus ou está onde? Da mesma forma para si. A questão é essa, se nós não estivermos constantemente preparados para levar para o céu, para Deus nos levar para o céu, estamos sujeitos a qualquer momento acontecer alguma coisa. Deus nos livre e guarde de tal coisa, mas estamos sempre sujeitos a acontecer-nos alguma coisa e irmos parar ao sítio que não queremos ir. E ainda que isto fosse tudo para as pessoas menos crédulas, ainda que isto fosse tudo fictício, que fosse apenas um livro escrito por homens, você quer mesmo arriscar? Está mesmo disposto a arriscar passar o resto da eternidade em condenação simplesmente por uns anitos de prazer? Eu ponderaria muito melhor as minhas hipóteses, e é isso que me leva também principalmente a estar na presença de Deus. Eu amo a Deus, eu sei que Deus existe, porque apesar de nós não o vermos com os nossos olhos, nós podemos ver a ação de Deus, nós podemos sentir a ação de Deus nitidamente na nossa vida, e podemos ouvir a Deus quando estamos dispostos a ouvi-lo, quando temos os nossos ouvidos para ouvir. Por isso Jesus falou muitas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não é que as pessoas não tivessem ouvidos, não é porque as pessoas não pudessem ouvir, fossem surdas, não. O problema é quando a surdez ela não é de foro físico, não é do foro material, mas sim do foro espiritual. Quando a surdez ela nos ataca pela nossa mente e não propriamente pelos ouvidos, porque a dos ouvidos poderia-se usar linguagem gestual, poder-se escrever e facilmente se chegava à comunicação. O problema é que a surdez espiritual ou a surdez da alma, ela afeta a um nível que, por mais que nós tentemos falar, fica difícil da pessoa ouvir. Então vamos tentar não ser esse tipo de surdo, vamos manter os nossos ouvidos prontos para ouvir
na voz de Jesus, a voz de Deus, porque eu creio que realmente Jesus está para voltar. Mas mesmo que Ele não estivesse, nós nunca sabemos quando é que nós vamos perder a nossa vida. Só Deus sabe o dia e a hora, só Deus sabe. Tal como só Deus sabe o dia e a hora em que Jesus voltará. Só Deus sabe a hora em que nós vamos partir. E se nós não estivermos prontos para partir para o sítio certo, para o céu, somos loucos, como Jesus falou com o homem rico que trabalhava muito para juntar riquezas nesta terra. Se nós não juntarmos riquezas no céu, meu amado, somos loucos, porque estamos a abrir mão da nossa salvação, da nossa eternidade, por apenas momentos da nossa vida. Porque a vida é um sopro, a vida é muito efêmera, é algo tão curto que perde o significado. Porque a Bíblia diz que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para Ele, a nossa vida é mais curta do que um dia. Está mesmo disposto a arriscar? Eu não. Eu quero mesmo estar na presença do Senhor até ao fim dos meus dias. Seja agora, seja daqui a 20 anos, seja daqui a 30 anos. Que possamos estar todos na presença do Senhor e que possamos estar todos um dia juntos no céu a celebrar com Cristo as bodas do Cordeiro. Esposa? Amém, glória a Deus. Eu sei que muitas vezes tem tanta coisa sendo falada na internet, tantas pregações, tanta ministração, tanto escândalo, que quando você se depara com a live dessa, você muitas vezes vai falar assim, mais uma. E talvez seja essa live que Deus está usando para falar para você. Para você, para mim, porque primeiro a palavra vem para nós, né? Depois que Deus distribui. Irmãos, não é tempo mais de brincar. Não há tempo mais de estar, como diz o assembleano, né, cocheando em dois pensamentos. Nós temos que ter um foco que é Cristo. Nós temos que tomar uma decisão imediatamente de santificação. Santificação. Quantas pessoas estão mergulhadas no pecado do sexo ilícito, da prostituição? Quantas pessoas estão perdidas na mentira, no engano, na lascívia? Quantas pessoas têm abandonado as suas famílias pelos prazeres momentâneos? Amados irmãos, a palavra que Deus traz para a minha vida, para a sua vida, é de santificação. Santificação no pensar, no falar, no agir, na nossa vida, dentro do nosso lar, com a nossa família, no nosso trabalho, a honestidade. Deus está preocupado com o nosso caráter. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar ter um caráter de Cristo. A palavra de Deus fala que nós temos que ter os dons do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós vamos ter que prestar conta da nossa vida ao nosso Pai. Nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós estamos fazendo nessa terra. Se nós temos olhos malignos, invejosos, coração invejoso, coração dobrado, mentiroso, falso, Deus não se agrada, está muito distante da presença de Deus. Então o papai está falando conosco, meus filhos, vamos ter um coração cheio de amor, de arrependimento, de perdão. Nós temos muita predisposição de julgar o nosso irmão, de condenar o outro. Mas hoje o papai está falando comigo, com você. Olha para vocês, filhos. Vamos ser melhores. Vamos verdadeiramente meditar nessa palavra de Deus
e vivê-la, para que nós possamos verdadeiramente sermos testemunhas de Cristos na terra, pequenos Cristos na terra, gerando vidas, dando vida, abençoando, libertando, curando. Para quantas pessoas você já falou de Jesus hoje? Deus está chamando você para ser missionário das nações também. Porque hoje nós temos muitos recursos para levar o evangelho da verdade. E está muito escasso, né? Porque são muitas palavras e poucas atitudes. Só que Jesus está chamando os remanescentes, os verdadeiros, os fiéis, que realmente têm o desejo sincero de viver uma vida com Cristo. Não é só da boca para fora, não é só algo artificial, mas Deus tem uma chamada para mim e para você para vivermos a realidade, a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade em Cristo, em nós, para que saia de nós a libertação para outras pessoas. Você tem uma chamada. Deus está te chamando. Não fuja, não fuja. Chega, basta. Não fuja mais, basta. A gente tem que se limpar, irmãos. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a tendência é nos limpar, é nos purificar. E as pessoas vão ver essa diferença em nós. Vão falar assim, ali vai o servo de Deus. Quando a gente se mantém a perseverança, dia após dia, buscando a Deus, se enchendo de Deus, se enchendo da presença do Pai. Meu amor, nós estamos aqui quase no final. Eu gostaria que você desse uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo e as pessoas que irão nos ouvir também futuramente. Fala o que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração. A palavra de Deus, ela constantemente nos exorta a aprender mais de Deus. Eu acho que estamos num tempo em que, infelizmente, o conhecimento e a paciência para o conhecimento e a vontade de conhecimento e a sede de conhecimento está cada vez mais reduzida, está cada vez mais quase inexistente. Lamentavelmente, hoje em dia fica difícil as pessoas estarem mais do que 10 minutos a ouvir a palavra de Deus. As pessoas começam a ficar com sono, começam a ficar cansadas, começam a ficar saturadas. Mas facilmente vamos para festas, não digo festas do mundo sequer, já mesmo no meio evangélico, muitas das vezes vamos sem problema nenhum para uma festa de aniversário, estamos 5, 6 horas em pé a conversar, a fazer tudo e mais alguma coisa, a ouvir as pessoas, mas temos dificuldade em ficar mais do que 10, 15 minutos a ouvir a palavra de Deus. Muita gente já nem vai à igreja por causa de não querer estar 1 hora, 2 horas na igreja. No tempo de Israel, o povo tinha dias em que passava 12 horas na igreja, das quais 6 horas em oração e adoração, e as outras 6 a ouvir a palavra. E assusta-me ver cada vez mais a impaciência para as pessoas de ouvir a palavra de Deus, de querer conhecer a palavra de Deus e de estudar a palavra de Deus. Eu recomendo muitas vezes às pessoas, quando estão a trabalhar, quando estão a fazer alguma atividade mais manual, usar fones para ouvir pregações, para ouvir a palavra de Deus de fontes que ensinam a palavra de Deus com toda a avidez, com conhecimento, com facilidade de entendimento. Mas acabo por ouvir muitas das vezes as pessoas, não ouvi a pregação toda porque era uma pregação de 2 horas, porque era uma pregação de 1 hora, porque era uma pregação de 3 horas. E isto assusta-me, deixa-me preocupado. E devia de assustar todos nós e preocupar todos nós. Porque cada vez mais há uma necessidade
de conhecermos Deus. E para conhecermos Deus não é só com experiências terceirizadas que vamos chegar lá. Não é só através de revelação que vamos chegar lá. A palavra de Deus é a maior revelação, a melhor revelação e a mais completa revelação que existe de Deus. Na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos toda a informação que nós precisamos do passado, do presente, do futuro. A Bíblia é também um manual de instruções para a nossa vida, para tudo o que existe nesta terra. A Bíblia ensina-nos a navegar tudo o que nós precisamos de navegar nesta vida, desde questões financeiras a questões de relacionamentos matrimoniais, relacionamentos com amigos, relacionamentos com filhos, relacionamentos com pais, relacionamentos com avós. A Bíblia ensina-nos tudo o que nós precisamos de aprender, relacionamentos laborais, como nos comportar no trabalho. Então não existe propriamente uma desculpa para nós não querermos ler a Bíblia, porque a Bíblia é um tipo de leitura que serve para toda a gente e devia de servir para toda a gente. Mas para quem tem menos paciência de fazer estudos aprofundados por si mesmo ou tem mais dificuldade de entender o texto, existe a possibilidade de ouvirmos pregações de ensino, como é o caso do pastor Luciano Subirá, tem o pastor Hernandes Dias dos Lopes e muitos mais que ensinam a palavra de uma forma que é de muito fácil entendimento. A questão é, infelizmente, nestes dias as pessoas não querem a palavra. As pessoas não querem gastar tempo com Deus. E isto é muito preocupante, porque esta é uma das formas que o inimigo está a encontrar de nos afastar de Deus e de nos retirar a nossa salvação. Eu, se pudesse pedir algo aos irmãos que estão na live, seria precisamente para, quando você tiver um bocadinho de tempo, estude a palavra. Quando tiver a fazer alguma coisa que lhe permita estar a ouvir um áudio, em vez de ouvir música, ouça uma pregação de ensinamento. Quando estiver no seu trabalho em que não precisa de estar, é um trabalho mecânico, no caso de trabalhos mecânicos, que não precisa de estar a ouvir nada, que não há risco de saúde para si, ponha uns fones nos ouvidos, ouça a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, leia a palavra, leia muito a palavra, procure ler várias versões da Bíblia, procure ler uma versão que se entenda bem, procure tirar dúvidas com quem conhece a palavra de Deus e que lhe pode responder às suas dúvidas de uma forma concisa. Leia muitos livros sobre a palavra de Deus, o mais que conseguir. Se você não tem hábito de fazer nenhuma destas coisas, não tem problema. Comece devagarinho, faça uma coisinha. Hoje 20 minutos, amanhã outros 20, na semana que vem passa para 30. Se não conseguir nem isso, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Na realidade, nós devíamos dar o dízimo de tudo a Deus, até do nosso tempo. E nós não queremos nem dar do nosso salário muitas das vezes. Quem dirá do nosso tempo? Amados, a minha recomendação: conheça mais de Deus. Conheça mais de Deus, ouça mais a voz de Deus. Abra os ouvidos para o Espírito Santo, mas abra os seus olhos para ouvir a palavra de Deus. Leia, escute pregações. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Diz-nos a Bíblia. Então, se falta fé, é porque falta palavra. E isso é uma das coisas que nós mais sofremos hoje em dia enquanto cristãos. É a falta de fé, por falta de palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você não conhecer a verdade, não vai ser livre. E a verdade é Jesus Cristo, que João chama de o Verbo ou a Palavra. Então, a palavra é Ele é a palavra. Deus possa abençoar as nossas vidas, ter misericórdia e ensinar-nos cada vez mais da sua palavra
e que nos dê discernimento do significado de cada uma das suas letras, de cada uma das suas palavras. Deus possa abençoar a sua vida e que você possa receber esta palavra em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Está aqui conosco a Andréia, Dulcineia, Liliana, Marli, Roberto Sarto, meu amigo, irmão, Adil, minha prima, Andréia. Você é uma ungida do Senhor, uma separada para ganhar muitas almas para Cristo. E Jesus está levantando um exército de verdadeiros adoradores que querem realmente, de fato e de verdade, terem compromisso com Cristo, com a obra dele, com as almas. E Deus te escolheu, Andréia. Deus escolheu a sua família. Deus usa a sua boca de maneira especial, tremenda. Use os recursos que Deus te deu para o nome dele ser glorificado e anunciado. Porque quando você prega uma palavra, minha irmã, pode ter certeza que essa palavra cai em boa terra. Tem muitas almas que foram alcançadas através da sua vida e você nem sabe. Não chegou aos seus ouvidos. Mas você é a arca de Deus. Você leva a voz de Deus para os corações oprimidos, tristes. Estou aqui também com a minha querida sogra amada Lourdes de Jesus. Eu fiquei com aquela palavra que o meu esposo me disse, minha sogra. Ele disse, Elzira, eu perguntei para ele, amor, quem que você admira? Uma mulher assim. Ele falou assim, olha, em primeiro lugar, eu admiro a minha mãe, por tudo que ela fez por nós, por tudo que ela representa. Uma mulher honesta, digna, de honra. E a segunda mulher é você. Eu falei, glória a Deus. Deus abençoa a mulher de Deus. A senhora é muito especial, dona Lourdes. A Di, minha prima, que tem uma família abençoada, ungida do Senhor, um exemplo de mulher. Olha, quando a gente vê que tem mulheres de Deus, mulheres comprometidas com a família. Essa minha prima, ela é comprometida com a família dela, com os filhos. É uma mãe exemplar, uma esposa exemplar. É uma mulher que leva os filhos para perto de Deus, que leva a família, que cuida, que zela. Você é um exemplo de mulher, minha irmã. Deus abençoe você. Roberto Sarto, eu não me esqueço nunca do batismo desse homem, que foi num lago, foi num rio, num lago, e nesse lago, quando o Roberto foi batizado, ali quando ele desceu as águas do batismo, a luz resplandeceu sobre ele. Amado de Deus, amado de Deus, amado de Jesus, a luz de Cristo continua resplandecendo na tua vida, Roberto. Eu amo muito você, meu irmão. Eu tenho boas lembranças de você. Marli, minha amada querida, Marli, você é como um exército forte, Marli. Marli Pereira, um exército forte na mão de Deus. Eu me lembro de um episódio com Marli, irmãos, que eu nunca tinha prestado atenção nisso, porque eu sempre nunca achei que eu tinha alguma beleza. E Marli um dia falou bem assim para mim, nossa, Elzira, como você é bonita, você tem traços bonitos. Eu nunca tinha reparado, porque muitas vezes nós olhamos para nós e só vemos o defeito, né, irmãos? E não vemos que nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Aí depois daquela palavra que ela falou, eu comecei a ver como Deus queria que eu vivesse. O valor, né? O valor, o amor próprio. E linda é você, Marli, lindo é o seu coração. Você é uma vitoriosa, uma vencedora. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada alma que está assistindo, que assistiu essa live. Também agradeço a Deus pela vida da Liliana, que é uma filha amada, que é uma filha que se preocupa com a mãe. Irmãos, está tão difícil filhos que se preocupem com os pais, não é verdade? E a Liliana, ela zela pela sua família.
pede oração pela mãe. Ela ama, ela quer cuidar. Cuida da sua família. Ore pela sua família. É o que Deus deseja para cada um de nós. Que cada um de vocês seja visitado agora com a presença de Deus. Aqui também tem Isaura. Isaura Silva, minha prima, uma abençoada de Deus. Eu me inspiro às vezes nela quando eu vi, agora eu não estou vendo mais ela andar de bicicleta. Você dá testemunhança, sabia, mulher? Mulher de Deus, guerreira, mãe, esposa, abençoada. Você dá bom testemunho, porque nós também temos que fazer exercícios, contemplar a natureza que Deus nos criou, né? Você é uma abençoadora, uma abençoada mulher. A sua casa é uma casa de oração. Tem muitas almas que Deus quer encontrar através da sua vida. Amém? Deus abençoa cada um de vocês. E eu e o meu esposo amado, abençoado, lindo de Jesus, estaremos aqui sempre, agora para poder trazer um pouco da palavra de Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.